Hoje a aula é sobre modelo atômico de Bohr. Vou te explicar o que que é, para que serve, para você que vai fazer vestibular e onde está na nossa vida. Então vamos lá. Se liga aqui, ó. Representei aqui os elementos que a gente... 4 elementos que a gente tem na tabela periódica, a gente tem vários. Eu já te expliquei uma vez sobre o que que é esses números. Eu tenho uma aula aqui, você depois procura aí. Ela está aqui salva em algum lugar para você. E aí o que acontece? Quando eu tenho esses elementos químicos, eu tenho dois números, um representa a massa, que é o número maior, nesse caso do hidrogênio tudo é 1 em 1, mas os outros elementos você vai reparar que sempre tem um número maior e um menor. O maior é a massa do meu elemento químico e o menor é o número atômico. O que que significa isso? Então vamos lá. Primeiro, aqui eu fiz uma representação como se fosse um átomo. De novo, o que é um átomo? Ele tem um núcleo e ele tem uma eletrosfera ali onde os elétrons ficam orbitando. Então aqui fosse a ideia de um núcleo. No núcleo, quem que está no núcleo? Os prótons, que representa carga de sinal positivo, e os nêutrons, que não representa carga de sinal nenhum. O núcleo é o que faz dar massa para tudo na sua vida, seja você, seu inimigo, sua ex, seu ex, já te falei sobre isso. Então vamos lá. Aqui é o núcleo. E essas camadas aqui, K, L, M, N e assim por diante, eu tenho outras, depois eu faço uma aula sobre isso, melhor, são os níveis de energia onde está quem? Os elétrons. Beleza? Lembrando que um elemento químico ele tem prótons, elétrons e nêutrons para você que está em nível de ensino médio. Certinho? Então vamos lá. O que é o modelo atômico de Bohr? Bohr foi um cientista. Em resumo, ele fez várias descobertas, mas o foco meu aqui é o seguinte: o que ele descobriu aqui sobre os átomos? Ele descobriu os níveis de energia, conhecido como camada K, L, M, N, P. Beleza? Você já talvez já estudou isso no ensino médio ou está estudando agora. Então a gente tem aqui as camadas. Aí tem um dado importante que a gente estuda, que é quantos elétrons cabem em cada camada. Eu vou representar duas camadas aqui só para a gente aprender hoje. A camada K, ele descobriu que cabe 2 elétrons. A camada L cabe 8, beleza? Então a gente tem os subníveis de energia, a gente tem os níveis de energia. E aí o que entra o modelo de Bohr relacionado com o que eu quero te ensinar hoje? Presta atenção. Eu tenho os elementos químicos, beleza? A gente viu que eles têm a massa, número atômico, número atômico, número atômico, número atômico. Beleza. O que tem a ver com isso aqui? O que tem a ver com o modelo de Bohr? Ele descobriu o seguinte: sabe quando você está fazendo um arroz e o tempero vai lá, você deixou a panela fechada, a água do tempero escorre, bate ali na chama e muda de cor? Ou sabe quando você pega sal e joga na fogueira e ela muda de cor? Aquilo ali, ou sabe quando a gente solta um foguete? Aquilo ali é o modelo atômico de Bohr. Modelo atômico, a descoberta de Bohr. O que ele descobriu? Que quando eu tenho elétrons, lembrando que na primeira camada aqui, no primeiro nível de energia aqui, só cabe quantos elétrons? 2. Vou pegar um elemento que é esse aqui, o lítio. Ele tem quantos elétrons na camada... Nele tem 3 elétrons. O número atômico representa o número de elétrons. Então eu tenho 2 elétrons aqui, ó. 2 elétrons aqui na camada K. E na camada L eu tenho mais 1, beleza? Agora eu vou justificar para você e vou mostrar para você o modelo atômico de Bohr relacionado com a água do seu tempero, com o foguete que eu te falei, com os fogos de artifício, né? Não foguete, mas tem a ver também. Que é o quê? Ele descobriu o seguinte: que quando a gente dá energia para um átomo, tudo na sua vida tem átomo, que tiver massa, você tem, o celular tem, todo mundo. Tudo que tiver átomos, eles têm elétrons. E quando eu dou energia, no caso do calor, vou lá e forneço energia para ele, o que acontece com o elétron? Vou dar um exemplo básico aqui do lítio. Tem 3 elétrons, 1, 2, 3. O elétron ele recebe energia e aí ele fica excitado. É o nome que a gente dá aqui. Então ele vai para a órbita mais exterior, e aí ele vai para essa camada M, fica aqui, só que ele não é desse nível. Ele não aguenta ficar aqui, ele volta. E essa volta dele, ele libera um negócio chamado fóton. Sabe quem que é fóton? É o popular luz. Então, o que é o modelo atômico de Bohr que a gente aprendeu aqui hoje? Ele descobriu o seguinte: todo elemento químico, quando ele recebe muita energia, os elétrons da camada mais externa, mais longe ali, nesse caso é na camada L, ele pula para uma órbita mais externa. Quando ele volta, ele libera luz. A gente chama isso de fóton.
Então, seja isso naturalmente, ou seja isso você provocando quando você vai lá e joga sal no fogo e ele muda de cor. E aí cada elemento químico ele tem uma cor característica. Por isso que ele tem o teste da chama, que aparece muito aí, às vezes para você na internet. Beleza? O modelo atômico de Bohr é isso, então ele descobriu essa propriedade, esse funcionamento. Eu acho que você entendeu. E eu vou fazer uma outra aula aqui explicando um pouco melhor e mais um pouco aprofundado sobre algumas coisas sobre o modelo atômico de Bohr. Falou, valeu, obrigado.